que não tem a relação de subordinação, ou seja, aqueles elementos que nós vimos acima, a existência de um conteúdo econômico, um serviço gratuito não poderia gerar tributação, ou seja, a ideia de um conceito conotativo, e também a ideia de que, por uma expressa previsão no texto constitucional, artigo 156, aquele aposto finalzinho ali, definidos em lei complementar, a ideia de que haveria também a possibilidade de uma definição denotativa, e a jurisprudência vem se fixando, apesar da doutrina, de alguma doutrina que sempre tem criticado isso, o professor Roque critica muito isso, a ideia de que uma lei complementar poderia criar uma lista exaustiva de todos os serviços que poderiam ser tributáveis, ainda que o Supremo tenha dito de que há uma possibilidade de uma interpretação extensiva, especialmente quando consta as cláusulas de congêneres ou serviços de mesma natureza. Ainda sobre o papel da lei complementar, nós vimos que existem aí ao menos duas fases, ou pelo menos há um encaminhamento, ou há uma... para alguns há uma mudança de paradigma, e para outros são decisões que não abandonaram a dicotomia entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar para fins de construção do que é um serviço. Né? No primeiro momento, a gente tinha uma consolidação da jurisprudência endossando de maneira muito direta toda a doutrina do professor Aires Ferdinando Barreto, do professor Geraldo Altamira, na ideia de que há uma distinção baseada numa dicotomia entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer, tanto assim que o Supremo julgou inconstitucional e criou-se súmula sobre a impossibilidade de tributação pela ISS pela locação de bens imóveis. E eu disse para vocês que existem alguns precedentes relevantes, bastante relevantes, em que quem é pessimista vê uma mudança de orientação drástica, e quem é pessimista, o professor Paulo Aires, falei isso para vocês, num livro super recente, diz, olha, não estou vendo ainda uma mudança de orientação, não. Eu estou vendo aí algumas decisões que cometem equívocos, mas ainda mantém a distinção entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar, pensam em preponderância da distinção entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar. Eu tinha colocado na apresentação o leasing financeiro e os planos de saúde, que são decisões importantes, mas há uma fundamental que é a decisão que vocês leram, que é a tributação dos softwares. Né? Dois caminhos, né, poderiam ser ditos, inclusive o caminho que o Supremo sempre sinalizou é de que se ele fosse cometer um equívoco, o equívoco seria para dizer que poderia ter mercadoria imaterial. Né? Quem lê o histórico das decisões do Supremo diz, o Supremo vai errar, mas vai errar para dizer que houve uma mutação no conceito constitucional de mercadoria e, portanto, mercadoria era um bem corpóreo em 88, mas agora pode existir mercadorias imateriais. Por conta da mudança da economia. O Supremo disse o contrário. O Supremo disse que não pode tributar ICMS e que os softwares poderiam ser tributados pelo ISS. Eu participei de uma banca de doutorado na USP segunda-feira. E o candidato, o doutorando, ele apresentou uma tese que era a seguinte. O nome da tese era Federalismo Fiscal, Estados em Crise e o ICMS em Evolução. Qual era a tese do cara? A tese do cara era o seguinte, os estados estão, ele demonstrava numericamente, tese super bem escrita, porque ele pegava todos os dados de Tribunal de Contas, dados objetivos e dizia, os estados brasileiros estão na situação de desequilíbrio orçamentário. Constatação. E uma das justificativas para isso não está na ponta da despesa, que é o que todo mundo critica, né? O Estado cresceu, tem muitas despesas, ele fala, olha, isso é verdade, mas eu vou analisar a ponta da receita. E o que ele tenta provar é que o desequilíbrio orçamentário dos estados da federação, dos estados membros, né, da federação, é justamente uma obsolência do ICMS. Ele defende que o ICMS de 88 para cá ficou obsoleto.
e que não tem capacidade de tributar o que ele tributava antes, justamente por conta da mudança. No que ele chamou lá, achei bacana, servicização da economia. Então ele fala, olha, a ideia é que o cara vendia um carro antes e agora você só aluga na Unidas. Vocês sabem disso, né? O cara vai lá e aluga o carro durante 3 anos. Depois eu fiquei pensando nisso, e é verdade, as impressoras do escritório há anos, lá no escritório, as nossas impressoras há anos são alugadas. São as mesmas É, impressoras, inclusive. a São impressora lá todas da impressoras, Mosela né? também é, tudo alugado. É isso. E Por agora quê? já está Porque eu se não tive. discutindo, professor, alugar notebook. Olha aí. Eu É isso. nunca tinha ouvido Entendeu? falar nisso. Havia até uma matéria na exame sobre isso. Então ele defende isso, Ricardo. Defende que está tendo uma mudança na economia. E, inclusive, ele fala, tem uma hora que ele fala de. A gente discutiu, acho que eu mencionei isso para vocês, mas ele fala das impressoras 3D, que lançou a revolução, né? Então, cada um de nós, a gente vai ter uma impressora 3D aqui na mesa, e na hora que você precisar de um bem, que antes você compraria, uma mercadoria, você vai simplesmente comprar insumos, né? Borracha, o que quer que seja que a impressora precise, que vai ser muito mais barato, e vai pagar um dinheirão pela licença, pela ideia, né? Pelo programa que você vai ter que executar para que a impressora imprima lá a mercadoria. Eu achei super interessante a tese, mas uma das minhas perguntas foi uma tese de dogmática, assim, se isso for verdade, se isso que você estiver defendendo, se a tese for confirmada, o ICMS ficou obsoleto, cabe ao Supremo defender a existência de uma mutação de um conceito constitucional e, portanto, permitir que o ICMS passe a tributar o que ele não pode tributar, qual é a consequência do ponto de vista de decidibilidade de conflitos? Foi uma das perguntas que eu fiz. E ele disse, não é essa a ideia é de que, eventualmente, mediante a demonstração de que o ICMS é obsoleto, talvez justificar uma reforma constitucional e por aí vai, mas não é a utilização disso como uma razão de decidir. Não é porque o ICMS ficou obsoleto que agora você vai dizer que o ICMS pode pegar materialidades que ele não pode. Né? Sobre o aspecto espacial, a gente viu, né? Eu lembro que eu falei com vocês sobre a diferença entre estabelecimento prestador e estabelecimento do prestador. Aqui eu acho que já estava no final. Só fazer uns comentários exemplificativos. O que é estabelecimento e o que não é estabelecimento é super difícil, tá? Eu lembro que uma vez eu respondi uma consulta para um cliente, ele tinha que fazer a retenção do ISS. A empresa era uma empresa que tinha ambulâncias. Era ao longo da rodovia, o cara tinha uma rodovia que passava por 5 ou 6 municípios. E ele contratava uma empresa que prestava o serviço de... eu não sei qual é exatamente o serviço, mas se acontecer um acidente, ele vai lá, o serviço não sei se é de acho que o serviço médico, mas o sujeito sofreu um acidente, vai lá na ambulância e presta socorro a quem está usando a rodovia. O estabelecimento desses caras estava na capital do estado. E para que as ambulâncias chegassem rápido aos locais de acidente, como a rodovia era muito grande, eles tinham postos ao longo da rodovia. Uma cabaninha lá com a ambulância, um local lá para os médicos descansarem. E aí me perguntou, olha, eu tenho que reter o ISS, eu, concessionária, preciso reter o ISS e pagar o ISS para o município competente. O cara tem sede na capital e tem uma banquinha dessa com uma ambulância, um local para os médicos dormirem em cada um dos 6 municípios. Onde é que paga esse ISS?
O que é que vocês acham? Na capital. Quem disse que é na capital? Eu. É isso aí, Gabriel. Eu acho que é na capital também. Mas há um risco, não é? Por que há um risco? Vamos ler o parágrafo 4. Considera-se estabelecimento prestador. Veja, não estou falando do estabelecimento do prestador. É o estabelecimento prestador mesmo. O local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-las as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Portanto, o municípiozinho lá que tem essa cabaninha lá, diz, olha, eu estou lá, passei por aqui, essa cabaninha tem inscrição municipal. Você tem que ter inscrição municipal, inclusive tem que emitir nota fiscal, você tem que segregar o faturamento. Confusão danada, né? Vejam como a segregação, acho que eu não falei isso para vocês com calma na aula passada, mas vejam que nós somos o único país do mundo que segregou a tributação sobre o consumo do jeito que nós segregamos. Essas discussões são discussões nossas, são discussões brasileiras. Por exemplo, você não vai encontrar na doutrina europeia, vou fazer um estudo de direito comparado, eu vou pegar os livros. Na doutrina europeia, ninguém discute a diferença entre serviço e mercadoria. Porque lá o tributo incide sobre o consumo. É um IVA, Imposto de Valor Agregado. Agregou valor dentro de uma cadeia de produção, tem tributo. Consumiu, tem tributo. Não importa se é serviço, mercadoria, licença de uso, se é intangível, se é tangível, não importa. Mas se a Constituição diz que um município só pode tributar o que é serviço e os estados só podem tributar o que é circulação de mercadoria, é importante que o jurista saiba o que é cada uma dessas categorias. Concorda? A gente viu a ideia dos labores. Pois não? Isso cada vez mais hoje em dia numa economia que é digitalizada, né? Nossa, no semestre passado eu escrevi um artigo sobre isso, na sua disciplina, que é o fato de que empresas que operam no Brasil hoje, por exemplo, o Facebook, tem uma presença de venda de consumos, anúncios aqui. Se você for olhar o CNPJ dele, onde ele está sediado em São Paulo, lá está serviço de publicidade, pesquisa de mercado, mas não a prestação realmente desse serviço de você anunciar no site do Facebook. Então fica cada vez mais complicado, porque essas empresas estão sediadas em outros países, que não o Brasil, e aqui elas criam uma sede, pagam o ISS sim, mas por exemplo, essa questão de você fazer publicidade do site, e não aquilo que realmente o site ganha valor, produz, entendeu? E sabe o que fica pior ainda, Gabriel? Se você pensar que esses caras vendem, algumas dessas empresas de tecnologia, eles vendem o volume de usuários. Então, imagina que você tem uma empresa global que diz, olha, eu quero fazer uma propaganda no Facebook no mundo todo. Então, a empresa que tem atuação no mundo todo contrata o Facebook nos Estados Unidos. Então, essa empresa aqui nos Estados Unidos contrata o Facebook nos Estados Unidos, eles fazem o pagamento fonte americana, residência americana. E o pagamento é feito aqui. Só que ele divulga para o mundo todo. Então, é claro que um exemplo bom de fonte de produção, hein, Gabriel? A fonte de pagamento... Gabriel está aí, não? Tô sim. A fonte de pagamento é americana, porque a fonte de pagamento foi dos Estados Unidos para o prestador para os Estados Unidos. Mas a fonte de produção, para quem já fez tributário internacional está fazendo, um pedaço é brasileiro. Né? Então, toda uma discussão, a digitalização do mundo está gerando toda uma discussão sobre tributação, sobre o local justo de se pagar a tributação e por aí vai. Tá? Acabou de sair um livro da Noesis, o coordenador, o professor Paulo Aires, sobre tributação na era digital, os orientandos dele lá na USP que escreveram os textos. Vale a pena. A gente falou um pouquinho sobre regime de caixa, regime de competência e regime de caixa, acho que eu falei um pouquinho isso para vocês, né? Não confundam. Eu falei sobre regime de competência e regime de caixa, mas eu esqueci de falar sobre nota fiscal. Tem gente, lembra que eu falei para vocês, o ISS é pelo regime de competência.
Então, você prestou o serviço, você tem que pagar o ISS, independentemente de você ter recebido ou não. Eu disse, olha, na prática, o que o cara faz? O cara que é pequenininho, ele liga para o cliente e fala, pô, você vai pagar? Você vai pagar? Vou. Então, emita a nota fiscal e recebo. Porque aí eu só vou pagar o tributo, tenho certeza que eu vou receber. Mas imagine que o cara prestou o serviço, emitiu a nota fiscal e o cara não pagou, inadimpliu. Ele vai ter que pagar o ISS? A resposta é sim. Ele vai ter que pagar o ISS, porque houve o faturador, houve a prestação de serviços. O recebimento do dinheiro, pessoal, deixa eu só... Tem alguém aí com o fone aberto, gente. Deixa eu ver, tentar fechar. É que quando eu estou apresentando não tem o mute, ok. Ainda continuo. Bom, então, a ideia é de que a nota fiscal documente a ocorrência do faturador, mas não é o próprio fato gerador. Isso é fundamental, tá? Lembra que eu falei? Se você prestar um serviço, mas não emitir nota fiscal, o fisco pode te cobrar o ISS? Pode. E nesse caso, ele vai te autuar por duas coisas: pagamento da obrigação principal e descumprimento da obrigação acessória. Você vai receber uma multa porque você não pagou o ISS, você vai cobrar o tributo, vai ter uma multa porque você não pagou o ISS e vai ter uma multa porque você não emitiu nota fiscal. Do mesmo modo, imagina que você emitiu uma nota fiscal, mas você não realizou o serviço. Tem ISS? Não. Não. Não tem. O fato gerador não é emitir nota fiscal. É claro que você documentou isso, mas você vai ter outros elementos para demonstrar que, na verdade, aquela nota fiscal foi uma nota fiscal equivocada. No município, isso é mais simples, porque você vai lá e vai cancelar a nota. Você vai emitir, fazer um cancelamento da nota fiscal. Mas alguns estados, eu lembro de um caso que a gente tem até hoje, o caso do Mato Grosso do Sul, em que tinha lá a regra do seguinte: você pode emitir a nota fiscal e você tem tantos dias ou horas, eu nem lembro mais, para cancelar. Aí depois, se você perdesse esse prazo para cancelar, não podia cancelar mais. Aí tinha, você pode abrir um processo administrativo para cancelamento um mês depois, acho que era isso. Mas perdeu o prazo para abrir um processo administrativo de cancelamento da nota fiscal, não pode mais cancelar. E aí o cara foi autuado. Ele tinha duas notas fiscais numericamente repetidas. Então ele era para o mesmo adquirente, era a mesma quantidade de minério, era tudo igual. Só mudava um dado de um número do CFLP que ele tinha errado. Ou seja, ele já tinha um primeiro elemento demonstrando que se tratava de um equívoco na emissão da nota fiscal. Por sorte, minério você consegue provar quanto você produziu. Então, há uma série de provas nesse caso para dizer o seguinte: não tinha como ele ter vendido duas vezes. Não tinha como. Mas ainda assim, acho que deve ter anos esse caso, não foi julgado ainda, né? Mas emitir nota fiscal não é fato gerador, tá? Professor Elson pedindo licença. Como é que se dá essa questão de restituição de ISS pago a maior ou indevido nos municípios? Como é isso na prática? Provavelmente, depende de cada município, mas eu diria o seguinte: provavelmente você não conseguirá na esfera administrativa. Não conseguirá. Especialmente se o argumento que você vai usar para pedir de volta o ISS indevidamente pago é um argumento de inconstitucionalidade. Porque as esferas administrativas elas não podem afastar as leis por inconstitucionais. Portanto, você teria que ter uma discussão judicial, ingressar em juízo e pedir que o juiz... A ação correta seria, provavelmente, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou seja, você pede que o Poder Judiciário declare a inexistência de uma relação jurídica que ligue sujeito ativo e sujeito passivo. E por que você vai pedir que o Judiciário declare essa inexistência de relação?
ou porque não tem lei, ou porque a lei é inconstitucional. Você vai vai demonstrar um vício na constituição da relação jurídica obrigacional tributária. E, uma vez declarada a inexistência de relação jurídica tributária, você pede cumulativamente a repetição do indébito tributário, a restituição dos valores indevidamente pagos. Vocês devem lembrar lá de direito financeiro, que o Estado fazer um pagamento de um valor que é decorrente de uma decisão judicial transitada no julgado, só mediante o regime de precatório. E se é difícil receber de Estado membro, União a gente recebe, está em dia. Mas se é difícil receber de Estado membro, imagina de municípios, né? Então, eu diria que é uma situação tem que entrar, mas se a lei do município não tiver uma previsão de compensação, vão ser longuíssimos anos para que esse dinheiro seja devolvido. Primeiro, o trânsito em julgado da ação judicial de mérito, uns 8 anos. Depois, um trânsito em julgado da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, 3, 4. E depois um prazo imprevisível esperando o precatório. E torcer para o precatório ser expedido depois de julho, porque é um ano a mais. Um ano a mais. Vai ser um pouquinho de julho, assim, para... E tem mais um ponto, que eu lembrei agora, que é um belo de um tema. Daí eu acho que serve para tributário 1 e para tributário 2. O famigerado artigo 166 do CTN. Que diz que a repetição do tributo indireto, ou o tributo que enseja o repasse do encargo financeiro para o consumidor, ele só pode ser objeto de restituição se o contribuinte provar, que ele assumiu o encargo financeiro desse tributo indevido, impossível, ou 2, que ele demonstre que ele tem autorização do consumidor final para tanto. O que, dependendo da atividade do sujeito, é também possível. Se for um escritório de advocacia que você tem lá 10, 15, 20 clientes, não. Mas imagina um varejista, é impossível, né? E aí tem toda uma discussão de qual é a correta interpretação desse artigo 166 e se ele é aplicável ao ISS. Ainda vai ter esse negócio. Tá? Era isso? Era isso aí, mas é uma situação que aconteceu com a pandemia e eu vou colocar aqui porque pode aproveitar para falar de um outro assunto do ISS, que é a possibilidade de você prestar o serviço, eu vou usar o termo aqui, fatiado. Então, eu vou dar o exemplo que vai ficar mais claro. Escola. O contrato que uma pessoa faz com uma escola, uma faculdade, ele é um contrato anual. Então, a gente fecha na escola, quem tem criança em escola particular, ou quem está fazendo faculdade particular, fechou o ano, o valor lá do ano. Vou chutar aqui, sei lá, 20... Ele fecha o ano e ele parcela para você, porque é interessante para ele dizer isso, né? Isso, só que existe previsão para que o contribuinte, no caso aí vai ser a escola, que ele faça a emissão da nota de prestação de serviço mês a mês. À medida que ele vai concluindo trechos, partes da prestação de serviço, ele vai emitir a nota. Então, ele vai emitir a nota mês a mês. E aí, imagine a situação que alguém resolveu pagar com desconto o ano inteiro. Chegou janeiro de 2020 e pagou o ano inteiro. E a escola emitiu a nota fiscal com o valor integral, que, na minha opinião, está incorreto. Ela deveria emitir a nota a cada mês, apesar do pagamento ter sido antecipado. E aí ela teria que tratar o dinheiro todo recebido, um pedacinho como pagamento do preço e o restante como um adiantamento de cliente. Exatamente. Contabilmente seria isso. E aí, o que acontece? Vem a pandemia, em fevereiro, houve os descontos concedidos por conta da pandemia, os acordos com o Ministério Público. Então, o valor que você
E teve escola que, inclusive, reduziu muito. Teve escola que reduziu 60%, 70% do valor, porque questão de integral e tudo. E aí, como é que fica? Porque você já pagou, já emitiu sua nota fiscal, você escola, pelo todo. Mas o valor da prestação de serviço ele foi ajustado para menor durante o ano. Olha que coisa interessante. Perfeito. Aí como é que faz? É diferente, porque não é questão constitucional, né? Sim. Eu acho que o caminho era ver se você consegue cancelar a nota fiscal e emitir uma nota fiscal correspondente ao serviço que foi efetivamente prestado. Pode ser que você encontre dificuldade nesse cancelamento. E pode ser que o fisco diga o seguinte: não, o serviço prestado e tomado foi aquele, porque tem uma questão, que são chamados descontos condicionais ou incondicionais. Esse é um ponto. Esse é um ponto que talvez você tenha que pensar. O que os fiscos normalmente dizem? Que só podem reduzir a base de cálculo tanto do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS, os chamados descontos incondicionais. E esses descontos incondicionais são sempre aqueles descontos que já constam da nota fiscal. Como esses descontos que o cara deu são descontos posteriores, eles podem implicar dizendo que, na verdade, a base de cálculo não poderia ser modificada. Eu acho que está errado, tá? Acho que está errado, porque, na verdade, não é efetivamente um desconto. Na verdade, é um ajuste tendo em vista a não prestação do serviço. Eu passei por isso, inclusive. Só que eu não paguei o ano todo. Ainda bem, eu tinha pago só o semestre. Eu paguei o semestre e acho que meu filho foi um mês para a aula no passado, porque eu já estava meio assustado. E aí, mesmo antes das aulas pararem, eu já não pedi para ele não ir. E o serviço não foi prestado, né? Essa é a verdade. Então, se o serviço não foi prestado, não tem faturador. Se não tem faturador, caberia restituição. Mas não acho que é fácil obter isso na esfera administrativa, não. Eu acho que isso dá uma discussão judicial. Sinceramente. Se for aqui em Salvador, pela experiência que eu tenho, acho difícil uma restituição administrativa. Ok. Obrigado, hein, professor? Nada. Contribuinte e responsável. O contribuinte é o prestador de serviço. Não sei se eu estou na dúvida se eu falo isso para você, mas eu vou falar. É um pouquinho complexo, mas eu vou falar. Teve uma alteração, tem toda a discussão sobre a alocação de competência. Né? No ICMS tem isso, vocês vão ver na próxima aula. Eu pago o ICMS no estado de quem vende e no estado de quem compra. Né? Quem tem pouca indústria, pouco comércio e tem muito mercado consumidor, quer lá. Quem tem muita indústria, quer onde? Nos estados produtores. Então, tem a chamada velha briga entre os estados produtores e os estados consumidores. Essa briga foi sempre pujante no ICMS. A Constituição encontrou um caminho de repartir isso. Então, a solução não é uma coisa nem outra. Qual foi o caminho lá? A chamada criação de alíquotas interestaduais. Mas sempre foi pensada também para o ISS. A gente já viu aqui que o ISS fica onde? No local de consumo do serviço ou no local do estabelecimento prestador? No local do estabelecimento prestador. Portanto, essa diferença entre local da produção e local do consumo, a Lei Complementar 116 sempre resolveu em favor dos estados ditos produtores. Os estados onde estão os prestadores dos serviços. Porque o contribuinte não é o consumidor do serviço. O contribuinte é o prestador do serviço. Só que a gente começou a ter uma pressão muito grande, por conta da crise federativa brasileira, de alguns municípios exigirem cada vez mais que alguns serviços fossem tributados no local onde eles foram efetivamente prestados, independentemente do local do estabelecimento prestador. E só para ser justo, eu devia já ter dito isso para vocês, eu deveria ter colocado já no slide, tudo isso que eu falei
do local da prestação, do estabelecimento do prestador, existem exceções, tá? Eu deveria ter grifado isso para vocês, eu esqueci de falar. As exceções estão escritas aqui, ó. É o local do estabelecimento do prestador, ou seja, vale tudo aquilo que eu falei para vocês, menos para as exceções. E essas exceções foram ampliadas de maneira significativa por essa lei complementar aqui. A Lei Complementar 157 de 2016. Muitos dos dispositivos que foram incluídos, essas exceções que foram incluídas pelo artigo 157, para dizer que o ISS não será devido no local do estabelecimento do prestador e sim no local do consumo, foram sustadas por uma decisão liminar, salvo engano, do ministro Luiz Fux. E um dos argumentos, tem um artigo do professor Paulo Aires tratando sobre isso, um dos argumentos é que isso desnatura a própria natureza do imposto, que é o imposto sobre prestar serviços, e não o imposto sobre o consumo, que é consumir serviços. E que isso desnaturaria o federalismo fiscal, geraria complexidade, etc. Tá? Então, quem quiser, vale a pena estudar isso. Quais são as exceções? Tem várias. Algumas eu estou lembrando de cabeça. Serviços de construção civil, tá? É no local da obra, independentemente do local do estabelecimento prestador. Serviços de rodovia pedagiada, é um critério, só vale para eles, é um critério bacana, que é você divide pela extensão da rodovia. Então, se a rodovia passa por 10 municípios e no primeiro município fica 50% da extensão da rodovia, esse cara vai à direita 50% do ISS, baseado 50% da receita dessa empresa para fim de pagamento do ISS. Tá? Essas exceções estão previstas nesse artigo aqui. Artigo 3º, incisos de 1 a 25, mas lembrando que muitos desses incisos foram sustados por essa decisão do Supremo. O responsável tributário, ele tem que estar vinculado ao fato gerador, vocês já sabem disso. O artigo 6º diz que os municípios do DF, mediante lei ordinária de cada ente, esses entes poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, desde que a terceira pessoa seja vinculada ao fato gerador naturalmente. Excluindo a responsabilidade do contribuinte, portanto, eu imponho responsabilidade ao tomador do serviço e excluo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuo a responsabilidade para esse cara em caráter supletivo do cumprimento da obrigação principal. Legislação de Salvador, fui olhar para vocês, está lá no artigo 101 do Código. Responde solidariamente, pela obrigação tributária, o prestador do serviço, quando os tomadores indicados no artigo 99 não procederem à retenção do imposto respectivo. Como é que eu interpreto esse dispositivo? Eu interpreto esse dispositivo como uma hipótese, as hipóteses de retenção de responsabilidade tributária do ISS de Salvador são hipóteses de substituição tributária. E, portanto, em regra geral, as hipóteses de substituição tributária geram exoneração do contribuinte. O responsável retém e o contribuinte está exonerado. Quando é que o Código Tributário permite a responsabilização solidária do contribuinte, do prestador? Quando não há retenção. De maneira mais direta. Você é tomador e responsável. Olha lá as hipóteses. São vários os tomadores que são responsáveis tributários. Está lá no artigo 99 do Código Tributário de Salvador. Se você é responsável tributário, você tem dois caminhos. Ou você reteve o ISS do prestador e, portanto, você só entregou para ele o preço líquido. E nessa hipótese, para mim, é óbvia a interpretação de que, nessa hipótese, o prestador está exonerado, ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Agora, se você emitiu nota fiscal de R$100, tinha lá o ISS de 5, e você recebeu R$100, portanto, não houve a retenção, o 101 está dizendo que, nessa hipótese, há uma responsabilidade solidária do prestador. Portanto, o fisco poderá cobrar do responsável
e do prestador de serviço. Base de cálculo, preço do serviço. Só pode ser o preço do serviço. Concordam? A gente teve um caso, não lembrei agora, que era super interessante, os contratos de construção civil, antigamente, eram contratos por empreitada. Até agora eu notei que voltou a ter mais empreitado, mesmo com as hipóteses de bitributação. Isso é rápido, porque a gente está com um tempinho aqui. Imagina o seguinte, está aqui a construtora civil, está aqui a construtora, tá? Você concorda que quando essa construtora aqui compra os materiais da obra de um fornecedor, na hora que esse cara aqui emite a nota fiscal e recebe dinheiro, imagina que seja 100. Vocês concordam que tem todos os tributos incidentes sobre 100? Porque, afinal de contas, esse cara aqui faturou 100. Então, tem PIS, COFINS, se for mercadoria, ICMS. Se for um serviço, porque pode ser um subempreiteiro, tem o quê? ISS. Concordam? Vocês concordam que a construtora, num regime de empreitada, precisa colocar esses R$100 para dentro e faturar contra o cliente? Faturar contra o cliente? E ainda que ela não ganhe nada, se ela faturar esses R$100 de novo, vai ter de novo PIS, COFINS, ISS. Concordam? O que é que eu estou tendo aqui? Bitributação. Alguém mais atento pensou, professor, mas para o PIS, COFINS pode ter regime não cumulativo, ele toma crédito. É verdade. Normalmente as construtoras optam pelo regime cumulativo. Professor, outra coisa que eu notei, por que você não falou imposto de renda e CSL? Porque imposto de renda e CSL neutraliza. Esse cara aqui teve uma despesa de 100, se ele faturar 100 contra o cliente, ele teve receita de 100. Então, para fins de imposto de renda, R$100 de receita, R$100 de despesa está neutralizado. Mas gera efeito para PIS/COFINS, gera efeito para ISS. O que é muito comum? Eu, construtora, digo, o cliente, ao invés de cobrar um dinheirão pela empreitada, que já vai incluir todos os materiais, todas as subempreitadas, tudo, eu vou te cobrar uma taxa de administração. Eu te cobro 10% de tudo que você gastar na obra. E te indico os clientes que você tem que comprar. Você tem que comprar cimento. Pô, tem um cara lá que é meu fornecedor. Ao invés do fornecedor vender para mim e eu vender para você, que vai gerar bitributação, eu te indico e você compra diretamente do fornecedor. E aí só tem um faturamento, portanto só tem uma tributação. E eu cobro 10%, 8%, você vai negociar. 10 é uma taxa, falando que é uma taxa alta. Quer negociar 8, etc. Do custo da obra. E você vai me pagando à medida que a obra vai avançando. Então, eu vou fazendo boletins de medições e você vai me pagando. Depois os clientes ficaram espertos e disseram, porra, você tem interesse que a obra seja o mais cara possível. Concordam? Os contratos foram sendo sofisticados e aí começaram a ser feitos contratos por taxa de administração com PMG. Preço máximo garantido. Esse cara aqui garante que ele vai ganhar 10% do custo total da obra, mas ele garante que a obra toda vai custar 1 milhão. E aí, esse cara diz, eu aceito o preço máximo garantido, mas eu quero um prêmio. Se eu conseguir conduzir essa obra e você que estava disposto a gastar 1 milhão, eu sou tão bom que você gastou só 900k.
Só 900 mil. E, portanto, minha taxa, que poderia ser de 10% de 1.100.000, agora é só 10% de 90. 10% de 900 mil, 90. Eu tenho que ter um prêmio. Você economizou 100 mil. Como é que esse prêmio é feito? O construtor vai ter direito a um pedaço desse prêmio. Ou 30%, ou 40%, ou 50%. Tá? O município chegou lá, viu, pediu a contabilidade do tomador do serviço e verificou que o tomador do serviço tinha gasto naquela obra, era um prédio, tinha gasto naquela obra, por exemplo, 10 milhões. Pediu o contrato de prestação de serviços, foi fornecido. Ele disse, opa, 10% de taxa, hein? Que beleza. Quanto é que você faturou até agora? O cara disse, rapaz, até agora eu só consegui faturar contra esse cliente 500 mil. Faturado e pago o ISS. E a fiscalização disse, pô, tem alguma coisa errada. Eu vi que ele já gastou 10, o contrato diz 10% de 10 milhões, portanto, você deveria ter faturado 1 milhão. Vou lhe cobrar mais 500, mais multa e juros. Qual a defesa que terminou sendo vitoriosa, inclusive, no final? Primeiro ponto. Amigo, se eu pudesse ter faturado esses 500 que você está dizendo, você acha que eu teria deixado de faturar 500 para não pagar 5% de ISS? Primeira pergunta é essa. Né? Dá vontade de dizer assim, fiscal, vamos fazer uma combinada? Você vai lá e diz para o cara, para o meu cliente, que eu tenho direito a mais 500 mil. E se ele concordar, eu não lhe pago 5%, não, eu lhe pago 10%. Né? É claro que ninguém deixa de faturar, ninguém deixa de ter direito a 500 mil para economizar 5% de ISS. Qual era a diferença que o fiscal não entendeu? Os contratos de taxa de administração, o cliente só aceita pagar quando esses 10 milhões estão incorporados à obra. Não adianta o cara gastar, não adianta o cara comprar lá as pias e as pias não estarem instaladas. O cara comprou, você diz, olha, eu vou comprar as pias, o cliente fala, eu vou comprar todas as pias da casa, são 6 banheiros, todos os vasos, toda a instalação hidráulica, porque eu consegui uma pressão aqui e quero aproveitar esse preço. Você gastou, não gastou pra caramba? Gastei pra caramba. O construtor tem direito a 10% da taxa de administração? Não, claro que não, porque ele só consegue cobrar a taxa de administração quando as pias estiverem instaladas, porque ele vai ganhando pela execução da obra, pela medição da obra. Né? Isso foi um trauma, acho que foram 7 anos de trabalho para esse auto de infração ser cancelado. Tá? Então, vejo que muitas das questões que são resolvidas avaliando o contrato, avaliando o caso específico, né? Indicando que, na verdade, o preço do serviço, a base de cálculo tem que ser sempre o preço que você faz jus. O preço que você faz jus. Tá? Alíquota. Para evitar guerra fiscal, a Constituição diz que cabe à lei complementar fixar alíquotas máximas e mínimas, e que, enquanto essa lei complementar não vier, vale a alíquota de 2%, isso está no ADCT, e a alíquota mínima é de 2%. Ainda assim, tinha uma série de benefícios fiscais. A guerra fiscal do ISS é muito menor do que a guerra fiscal do ICMS, mas tinha. Veio uma lei, a Lei Complementar 157, alterando a Lei Complementar 116, e trouxe as previsões que são absolutamente curiosas. Primeiro, ele diz o seguinte, a alíquota mínima é 2%, igual que já tinha na DCT, bacana. O ISS não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros.
inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os itens 7.02, 7.05 e 16.01. Só para todo mundo entender. Qual era a jogada que alguns municípios faziam? A alíquota mínima é 2%? Então tá bom, eu dou 2%, mas dou redução de base de cálculo de 50%. Se eu dou redução de base de cálculo de 50% e cobro uma alíquota de 2%, é a mesma coisa que eu estivesse cobrando uma alíquota de 1%, né? Concordam? Eu tenho um pedaço dispositivo que faz sentido. Mas a pergunta é, uma lei complementar pode disciplinar de maneira tão dura a possibilidade dos municípios fazerem política fiscal como tributo de sua competência? Pense. Depois, o parágrafo 2º, é nula a lei. É nula a lei. É nula a lei que não respeita as disposições relativas à alíquota mínima. É nula significa que ele quer dizer que é nula de pleno direito, não preciso discutir no judiciário a inconstitucionalidade da lei, ou a ilegalidade dessa lei por ferir esse artigo 8º-A? Pensa. E aí vem o mais curioso dos dispositivos. Deixa eu só fechar aqui o áudio de alguém aqui, peraí. O mais curioso dos dispositivos, que é o parágrafo 3º. A nulidade que se refere ao parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador de serviço, perante o município DF, que não respeitar as disposições do artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do ISS, calculado sobre a égide da lei nula. Não era esse, não. Deixa eu pegar a lei complementar aqui. Bom, pessoal, se vocês não forem falar, coloquem no mudo, por favor. Não? Vocês estão vendo minha tela ou não? Estou vendo o PowerPoint agora. É, o PowerPoint. É porque eu... É porque eu não trouxe. Espera aí. Sim, está aqui. Artigo 10A da Lei Complementar 157. Ele diz: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 156. Na hipótese do 10A, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido ao prefeito. Eu lembro que quando saiu isso aqui, os caras estavam doidos. E tem o 178 do Código Tributário, que diz que você não pode revogar a isenção concedida por prazo certo sob condição onerosa. Então, a gente tinha alguns clientes, os caras tinham diversos empreendimentos em vários municípios com isenções de ISS concedidas por 10 anos. E o prefeito dizia, eu vou ser condenado por improbidade administrativa porque tem aqui escrito que se eu mantiver o benefício, eu vou ser responsável por improbidade administrativa. E é um negócio tão esdrúxulo, porque quem poderia revogar o benefício é a Câmara, não é o prefeito. Esse é um negócio... algumas coisas curiosas que acontecem no Brasil. Dúvida, gente, sobre ISS? O doido para chegar em ICMS, o bichinho eu achei complicado, viu? Muito, muito. Eu achei que eu falei assim, a gente deu um upgrade aí. Quando eu vi ISS, eu falei, lascou, porra.
O ICMS é difícil. E é pouca gente conhece ICMS, não tem o glamour do imposto de renda, né? Eu lembro que, quando eu estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo, todo mundo queria ir para diretos, né? Os chamados impostos diretos. Claro, você vai mexer com tributação internacional, as grandes operações, tinha pouca gente que estava ICMS. E é um tiro no pé, né? Porque assim, eu, inclusive, estudei mais os diretos. Então, eu tenho muito mais familiaridade com imposto de renda, com PIS/COFINS, com tributação internacional, do que com a chamada tributação do ICMS. Só que não dá dinheiro estudando, dá, se o problema dá, só não tem o glamour, né? Só não tem o glamour. Ao invés de você fazer uma sustentação oral no CARF, lá em Brasília, você vai fazer uma sustentação oral no TAT, no Tribunal de Impostos, no Tribunal Administrativo do Estado de Pernambuco, no CONCEP, mas eu estimulo muito que vocês estudem ICMS. Então, alguém pode pensar, puxa, mas tem a reforma tributária. Eu vi um meme do professor Hugo II, que eu achei super interessante, que ele bota lá um bonequinho, o cara fala, meu Deus, o meu livro, vai sair a reforma tributária, o meu livro está desatualizado. E depois tem um bonequinho dormindo tranquilo, dizendo, falam disso há mais de 30 anos e nunca sai. Aí o cara dorme tranquilo. O problema então, disso, eu peguei administrativo 2 semestre passado, um mês depois que eu fiz a gente fez até um parecer de uma licitação, a lei de licitação mudou. Mas sabe o que acontece? Você não perdeu tempo, porque é isso que as pessoas pensam. Você acha que mudou? Eu nem li a lei nova. Eu vi que o senhor vai participar de um curso, né? Eu até olhei, mas eu vi no LinkedIn da USP. Tá no seu LinkedIn. Ninguém me avisou disso, não. Tá no meu LinkedIn? Tá, eu vi hoje. Espera aí que eu já me falo. Não me avisaram disso, não. Me passe depois pelo WhatsApp. Mas, veja, se você tivesse se matado de estudar para estudar o Código de Processo Civil de 73, aí veio o Código Civil de 2015, tudo que você estudou estava jogado fora? Claro que não. Né? O cara que estudou muito o Código Civil de 16, aí veio o Código Civil de 2002, tudo que ele estudou jogou fora? Não. Né? Então, se você está estudando ICMS, é claro que muita coisa você vai aproveitar para o IBS. E outra coisa, a transição são 10 anos. São 10 anos de ICMS. Então, vale muito a pena estudar. Quer ver outra área que o pessoal não quer estudar e que é super bacana? Previdenciário, custeio. Está dando muito dinheiro. Você quer estudar, todo mundo quer estudar PIS/COFINS, mas pouca gente quer estudar a contribuição previdenciária sobre folha de salários. Por quê? De novo, porque não é glamuroso. Tem que pegar folha de salários. Não. Eu tenho visto... Quase não é tributário, é previdenciário. Pouca gente domina, pouquíssima gente domina, e é uma área interessante, né? Então, assim, tem alguns... E a gente só acha trabalho isso, professor, quando a gente se forma. Como é? Eu tenho um colega... Eu não ouvi. Quem falou? Eu disse que a gente só acha trabalho nisso quando a gente forma em previdenciário. Previdenciário está bombando. Mas previdenciário... Mas olha só, pessoal, não é benefício. É sim, custeio, eu entendi. Né? Eu entendi. Custeio. Custeio. Mesmo assim, eu estou dizendo que, no geral, a área de direito previdenciário, né? Mesmo que nessa questão, a gente analisando o custeio disso, enfim, para a empresa, para o que for, é o que dá oportunidade a gente hoje em dia, né? Eu acho que tem algumas áreas no tributário que o pessoal estuda pouco. Professor, por falar em oportunidade, divulgue, viu, se você fizer seleção esse ano. Mas se inscrevam. Isso que eu ia falar se só vai trabalhar com previdenciário quando é contratado pelo escritório do professor. Daí a gente trabalha com renda, imposto direto, empresas. Mas é sério isso. Gabriel Bart aí está na... Atentem. Previdenciário, aduaneiro, indiretos. Indiretos tem muita gente, mas é menos do que imposto, né? Mas previdenciário tem pouca gente. Pouca gente. Eu lembro que no escritório que eu trabalhava, em São Paulo, a gente devia ter, sei lá, uns 70, devia ter uns 80 pessoas no tributário. Acho que tinha mas um cara que fazia fora daqui, né? Você fala fora de cara que Salvador. fazia previdenciário. Não.
Eu acho que tem pouquíssimos escritórios dedicados a aduaneiro aqui, né? Acho que é uma boa área mesmo. Professor, o senhor está aqui, ó, Diego Bonfim, que é o senhor, Não me iluda, prof. participarão do evento A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos da USP. Eu não. Do 5, 22 aulas. O senhor deve ter curtido e achado que era curtido, o senhor botou participando. É até carinho, se o senhor quiser. Se o senhor participar, me coloque, por favor, me dê um. Isso é o quê? Ricardo tá stalkeando o seu LinkedIn? Então. Rapaz, vambora dar uma queixa, viu? Tá LinkedIn repreendido aí. bombando, Cuidado, minha professor. filha. Eu publico coisa no LinkedIn, bombando. Mas você eu tá fico stalkeando o professor. Eu estourado. tô preocupada agora, que eu gosto muito do professor não. Diego. Aqui, Professor? ó. Mostra Oi. aqui, ó. Quando E ele o for- direito constitucional é uma boa área? O que o senhor acha? Aqui em Salvador Acho. e fora de Salvador. Direito constitucional amplo, assim, só direito constitucional, eu acho que não é um mercado tão fácil. Eu acho que é um mercado Aí é pra gente difícil. ficar desempregado. Fale logo a verdade, É, professor. Alô, você- faz por Não, favor. é porque é para pouca gente, né? Mexer com direito constitucional, está diretamente no Supremo, eu acho uma área mais difícil. Quem está ganhando muito dinheiro, gente, agora é previdenciário. Eu tenho colegas que formaram 2 anos na UFBA, estão bem na área previdenciária, estão fazendo pós em previdenciário, está dando uma grana legal. Imobiliário está dando uma grana bacana, dá. O próprio direito tributário hoje sempre deu, né? Vocês são ricos. Eu não vou ser tributarista, eu não vou ser rico. Mas, seu professor, o senhor estava... Tem outras áreas mais interessantes, viu, Ricardo? Mas eu acho o seguinte, gente, a verdade parece conversa fiada, mas eu acho o seguinte: se você estiver dedicado a uma área, dedicado mesmo a uma área, ela dá certo, né? Ela dá certo. Tem aquele lance de que a área ela escolhe, né? Eu, por exemplo, fui fazer estágio na Procuradoria da Fazenda, eu estava no 4º semestre, eu acho que eu nem tive opção de não escolher o direito tributário. Mas a sugestão é olhe várias áreas, porque eu nesse escritório que eu trabalhava em São Paulo, tinha o departamento de direito desportivo, era o mesmo cara, um sócio que fazia tributário e desportivo, depois ele até largou o tributário e ficou só no desportivo. E aí o cara que ajudava ele, era uma equipe super pequenininha, estava lá no mesmo andar que a gente. E eu lembro que eu disse, porra, o cara mexe com... Eu lembro que a gente estava fazendo lá valor econômico, o cara lia o lance para saber quais eram as transações entre os jogadores e tal. E eu lembro que eu pensei, porra, se eu tivesse na graduação, soubesse que existia essa área de direito desportivo, eu tinha pensado nisso. Então, assim, uma dica é, avaliem, porque o direito é muito amplo, né? E às vezes a gente está ali, como você entrou no estágio de direito do trabalho, só por conta disso você vai ser agora um advogado trabalhista e por aí vai, né? Então, acho que vale a pena agora, o momento de vocês pensarem o que vocês querem seguir, é agora, né? Porque depois que você começa a ter uma certa experiência, é difícil voltar atrás, né? Você já vai estar ganhando bem na área. Primeiro que os escritórios das empresas não querem um cara com muito tempo de experiência, ainda que você esteja disposto a receber menos, né? Então, avalie com cuidado, mas parece piega, mas eu acho que toda área funciona desde que você esteja dedicado a ela, esteja pensando nela. Eu acho que é aquele lance de você ficar chato, sabe? Eu agora é que de vez em quando eu não falo de tributário, mas até pouquíssimo tempo atrás aqui eu falava de tributário em qualquer momento. Acho que é difícil alguém me conhecer, tem isso, né? É difícil alguém me conhecer e não saber que eu advogo na área tributária, porque eu só falava disso, eu era chato, até com minha mulher, assim, na paquera, eu acho que eu devo ter falado, olha, sabe esse julgamento do Supremo sobre matéria tributária? Acho que a paquera lá no namoro deve ter sido assim, né? Então, viver o tema, viver a área, que eu acho que dá certo, tá? E advocacia, última dica. Até o quê? Até a CM, não foi? Já ouviu você falar? Chiquérrimo, viu, senhor? Dica.
da área é o seguinte: na advocacia, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Então, o Ricardo falou ali, olha, tem uns amigos meus que saíram, já estão indo super bem, então tem algumas áreas que você consegue um resultado mais rápido, né? Trabalhista, você pega uma causa pequenininha, faz um acordo, já recebe, né? Tributário, são 10 anos, né? Eu acho que criminal que é o mais rápido, né, doutor? Criminal, então, assim, dependendo da área, você tem que saber, ó, uma ação tributária dura 10 anos, né? Então, é uma maturação longa, né? Algumas áreas têm uma maturação mais longa, outras áreas uma maturação mais curta, mas eu acho que toda área, não escolham a área pelo que vocês acham que dá dinheiro, é só essa a dica. Escolha a área que vocês gostam, que no final dá certo, tá bom? Professor, Imagino que todo mundo aqui é tributário, né? Pelo jeito. O senhor podia falar. Que tributário 2 está bem bacana, tributário 1 é chato, mas tributário 2 está bem legal. Eu disse até ao Gabriel, olha, Gabriel, estou gostando de tributário. Disse até pro Ivo lá do escritório, mas não sei não. O senhor podia falar um pouco como foi quando você foi fazer doutorado em São Paulo. Você caiu lá, da Bahia para lá, é muito grande. Como foi começar a vida profissional lá, trabalhar nos escritórios lá? Pois é. Vocês não falam de ir para lá e cair não. Os senhores o pessoal da UFBA não fala para a gente isso. Quer dizer, eu acho que falta um pouco até isso, assim, passar essa experiência. Eu primeiro fui fazer, vou falar rapidinho para vocês, primeiro eu fui fazer o mestrado, né, antes de fazer o doutorado. E aí eu já queria fazer mestrado na PUC, eu estava na graduação, eu sabia que eu precisava ter algum destaque. Então, o que eu comecei a fazer foi disputar prêmios de monografia. Então, quando eu estava na graduação, ganhei um prêmio de monografia, que era um prêmio nacional, deu uma repercussão super positiva, porque... E aí era um prêmio que era promovido pelo Instituto Tancredo Neves, e aí foi feita uma cerimônia de premiação na minha faculdade, e como era um instituto que era vinculado ao antigo PFL, teve uma repercussão muito grande, porque eu lembro todos aqueles caras, o senador ACM Neto, o presidenciável da época do PFL, o César Borges foi... O Everardo Maciel, que era vice-presidente da República, gerou uma repercussão muito boa para a faculdade. E aí, depois eu ganhei um outro prêmio de monografia em Direito Tributário, em Curitiba, e já tinha publicado esses artigos. E aí fui fazer a seleção para o mestrado da PUC. E aí esses prêmios ajudaram, porque eles mostravam algum destaque. O que os caras querem na seleção de mestrado pense o seguinte: o cara quer que você entre, produza uma dissertação bem feita e saia. Então, um dos elementos positivos para que você seja selecionado no mestrado, por incrível que pareça, é que o cara que está te avaliando acha que você tem condição de sair. Porque tem gente que entra e não sai, fica ocupando a vaga. E que você vai produzir um trabalho bem feito. Então, se você chega lá já dizendo, olha, eu ganhei 2 prêmios de monografia, eu já escrevi, eu tenho experiência para escrever, eu vou produzir, etc. E aí eu ganhei uma bolsa da universidade que eu estudava. A universidade que eu estudava me deu a bolsa para a PUC. E o que conta também. Então, na seleção, eu falei, olha, inclusive, eu já tenho bolsa, etc, etc. E aí foi que eu entrei pro mestrado. Essa foi a seleção do mestrado na PUC. Aí depois que eu acabei a PUC, eu publiquei livro, etc. Já estava trabalhando, já estava advogando. Aí eu fiz a seleção para o doutorado na USP. Professor, e quando você foi fazer o mestrado, você já estava trabalhando no escritório lá? Ou você começou? Não, foi praticamente retirante. Foi na doida, prof. Meu Deus! Então, eu vou contar só essa. Vou contar só essa para ir. Eu tinha entrado em contato com a mulher lá que me disse, tem uma pensão aqui da dona fulana que é perto da PUC e ela aluga os quartos. E aí eu liguei para ela. As aulas começavam no dia 6 de março de 2006. 6 de março de 2006. O senhor já formado com a AB aí? Eu já formado, eu me formei em julho de 2005. Tinha acabado de tirar a AB.
Na verdade, eu passei na seleção sem OAB, porque a seleção foi em setembro. E aí, eu liguei para a dona Fulaninha, sei lá, era novembro de 2005, eu disse, ó, você tem um quarto? Ela disse para mim, eu tenho só um, quarto super baratinho, ela disse, mas você já precisa pagar agora. Pagar dezembro, pagar janeiro, pagar fevereiro, pagar março. E aí, eu tinha 22 anos na época, né? Então, eu era, tipo assim... Sentou e chorou, né, a idade de vocês, né? Eu pensei, Sei bom, como é. eu não vou pagar, mas sabe aquela esperança juvenil assim? Não, quando eu chegar lá, tem. Eu lembro que eu fui com a minha mala, eu tinha umas 4 caixas de livro que eu levei, eu cheguei no aeroporto em São Paulo, e no aeroporto eu liguei para ela, dona Fulaninha, tô aqui no dia 6 de março, tô aqui e tudo mais, tô indo para aí. Ela disse, não, como assim você tá vindo para cá? Eu te falei que eu só tinha um quarto, que você tinha que pagar dezembro, janeiro, fevereiro, senão não ia ter vaga. E aí eu disse, bom, então não tenho quarto? Não tenho quarto, porque eu estava em São Paulo, não conhecia ninguém, e eu não tinha nenhum lugar para ficar. Então, foi assim que eu cheguei. No dia 6 de março de 2016, tive que procurar um lugar naquele dia ali para ficar. Então, foi assim que tudo começou. E depois eu fui procurando outros lugares, fui mudando de lugar para lugar. Semana que vem o senhor conta do doutorado. Não, doutorado já tá rico, estava... né, professor? Doutorado eu ia e voltava toda semana. Doutorado foi tranquilo. O senhor já estava aqui em Salvador? Já estava em Salvador, eu viajava toda segunda-feira, 3h30 da manhã, estava no aeroporto, chegava lá 5h30, ia para a USP, passava o dia lá, voltava, chegava aqui em Salvador meia-noite, 7h30 da manhã, na terça-feira, eu estava no escritório. Então você já era dono de escritório? O senhor já era dono de escritório aí? Eu não era dono, não, estava no Machado Meia ainda. Eu pensei que o senhor voltou para Salvador para abrir o Bonfim em Noves. Não, voltei para Salvador pelo Machado Meia. Me contaram sua história errada, então. Tá vendo que o senhor tem que contar direito? Tá vendo que seu nome está na boca do povo, professor? Que situação, viu? Assim que a gente sabe. Agora, deixa eu dizer uma coisa, esse ano vai ter concurso de monografia, dissertação e tese, dos 130 anos da faculdade. Tem 4 escritórios que patrocinaram esse prêmio. Inclusive, hoje me colocaram até na comissão de avaliação. Entendeu? Um horror. Como é que meu Deus, eu já disse que eu vou ficar em silêncio, e o professor Celso, a professora Maria Auxiliadora disseram, eu vou dizer, com certeza, sim, senhor e sim, senhora. E pronto. Mas é uma graninha boa e vale o título. E ainda tem a grana, né? Eu lembro que esse que eu ganhei em 2006, na época, foi R$8.000 o prêmio. Então, tipo assim... Professor, você ficou rico, viu? Foi isso. Eu, naquela época era tipo assim, posso pagar uma rodada de chopp pro pessoal aqui para comemorar. Eu não ia gastar. Do jeito que Heineken tá caro. Ganhou 8 mil. Ganhou 8 mil, não quis pagar o quarto, professor. O dinheiro foi todo usado para pagar dívida. Acredite se quiser, na época. Acreditamos, prof. A luta é grande. Tchau, gente. Até quinta. Tchau. Boa noite. Só cheguei na hora de conversar. Boa noite. Semana que vem eu vou chegar na hora do assunto, viu, professor? Para participar da aula. Tchau, pessoal.